Lucas 14, a partir do versículo 28. Diz assim a palavra do Senhor. Pois, Lucas 14, versículo 28, diz assim: Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com o que acabar, para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: Este homem começou a edificar e não pôde acabar. Meus irmãos podem se sentar. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, eu vou pedir a ajuda dos nossos irmãos aí abençoados de mídia hoje, né? E nós estamos no ano de reconstrução. E a gente vem falando sobre, né, muitas áreas ao longo desse ano. Vamos falar ao longo de muitas áreas. Nós falamos aqui já sobre a nossa vida espiritual, nós falamos aqui sobre a saúde física, né? E nós vamos falar hoje sobre a nossa saúde financeira, né? Para falar a verdade, irmãos, a gente ia falar sobre um outro assunto esse mês, mas por conta de agenda, a gente acabou invertendo um pouco, né, o tema que a gente ia tratar esse mês, para que a gente tivesse, de fato, as agendas batendo com uma pessoa que a gente quer trazer para palestrar aqui também para nós. Então a gente vai falar sobre finanças. A pergunta é: quem gosta de dinheiro, irmãos? Aí assim, ó, a gente vai separar isso, irmãos, eu falo muito. Então, eu vou tentar correr um pouquinho, mas só para todo mundo estar na mesma página, né? Normalmente, quando a gente tem esse culto, se vocês quiserem, pode colocar o fundo, tá? Não tem problema não. E normalmente a gente busca trazer no culto da reconstrução um tema, uma mensagem, alguma coisa que fale sobre o tema que a gente está falando naquele mês. E vocês podem ter percebido que a gente não lançou no começo do mês um desafio no grupo da igreja, igual normalmente a gente faz. Porque a gente tem o desafio da leitura bíblica, da oração, do jejum, a gente tem o desafio da saúde, que a nossa irmã Patrícia, a doutora Patrícia, lançou para a gente aqui mês passado. E esse mês a gente não lançou o desafio ainda. E vocês vão descobrir já por que a gente não lançou o desafio ainda, tá? Mas, irmãos, vamos lá. Acho que antes da gente começar a falar, e aí assim, né, vamos lá. Eu vou dividir isso em 3 partes. Primeira parte, quem está afiado de Bíblia? Que eu vou pedir daqui a pouco para alguns de vocês lerem uns versículos para a gente. Tá bom? Só para a gente não tirar do telão que a gente vai estar vendo de instrução. Tudo bem? Então eu vou pedir para alguns de vocês lerem alguns versículos. E aí depois a gente vai passar para algumas instruções. E por fim, a gente vai passar para algumas, para um tempo. Vou tentar deixar um tempo aqui para vocês fazerem perguntas. Se alguém quiser perguntar, tirar alguma dúvida específica, aí vocês fiquem à vontade, tá bom? Não precisa ter vergonha não, tá? Então, No WhatsApp da igreja que a gente vê. É verdade, se alguém tiver vergonha de perguntar, manda no grupo da igreja a pergunta, e aí depois os meninos, alguém lê pra gente a pergunta que vocês fizeram, tá bom? Eu sei que no grupo não é anônimo, né? Mas se alguém ficar com vergonha de perguntar aqui, aí vocês podem perguntar no grupo da igreja. Mas vamos lá, passa aí pra mim, por favor. Pode passar mais um. Então vamos lá. Gente, eu acho que se a gente apagar essa luz aqui, fica um pouquinho melhor. Para vocês enxergarem. Fica melhor? Então tá bom. Então, vamos lá. Eu acho que é mais fácil também. Mas acho que tem aqui na tela menor. Mas aqui tá maior. Bom? Então vamos lá, gente. Primeira coisa que a gente pensa quando a gente pensa em dinheiro, fala de finanças, a gente normalmente vai pensar em riqueza, né? Nem que seja na vida do outro, mas a gente vai pensar normalmente em riqueza.
Só que a gente precisa entender que riqueza não é a mesma coisa que prosperidade, embora uma coisa possa estar relacionada com a outra. E às vezes a gente diz que quer uma coisa, mas na verdade o que a gente quer é outra. Então, quando a gente pensa em riqueza, a gente está pensando basicamente na posse de bens materiais. Então eu estou pensando em dinheiro, eu estou pensando em terra, eu estou pensando em gado, eu estou pensando em imóveis, eu estou pensando em posses. E normalmente, quando a gente pensa em riqueza, obviamente isso é o oposto de pobreza, que normalmente está relacionado a não ter essas coisas, né? Mas a gente também pode considerar riqueza o fato de a gente ter muito só de uma dessas coisas, né? Porque se eu tenho muitas propriedades, mesmo que eu não tenha muito dinheiro no banco, mas teoricamente eu tive dinheiro para comprar a propriedade. Se eu tenho muitos carros, ou se eu tenho muitas joias, ou se eu tenho terrenos, se eu tenho muito de um único bem, normalmente eu também vou pensar, a gente vai pensar que aquela pessoa é rica, né? Então se a gente passa na garagem de alguém, um domingo de manhã, e tem lá 4 carros parados na garagem, você vai falar, cheio da grana, né? Você não vai pensar que é alguém pobre. Quando a gente pensa em prosperidade, por outro lado, a gente pode também ser uma pessoa próspera que tem dinheiro. Mas prosperidade está falando muito mais do nosso estado de espírito. Está falando do quanto a gente se contenta com aquilo que a gente tem, do quanto a gente é feliz. Está falando se a gente é realizado, por exemplo, no nosso relacionamento com a nossa família, se a gente é realizado como pessoa. Está falando se a gente talvez tem saúde. Porque eu posso ter muito dinheiro e ter zero saúde. Eu posso ter muito dinheiro e eu posso estar com o meu casamento acabando. Eu posso ter muito dinheiro e estar talvez com algum problema que não se resolve com o dinheiro. Então a gente precisa entender que o dinheiro só resolve problemas que são resolvidos com dinheiro. Parece óbvio eu dizer isso, mas eu vou dizer de novo. O dinheiro só resolve problemas que são resolvidos com dinheiro. Então, muitas vezes a gente pode pensar assim, mas talvez rico não é feliz. Não, tem rico que é feliz, irmãos. Não, rico não é realizado. Não, tem rico que é muito realizado, gosta muito do que faz. Então a gente precisa filtrar que a gente precisa buscar ser próspero, porque ser próspero diz mais do que só ter dinheiro. Diz que em tudo na nossa vida há um equilíbrio. Então eu tenho saúde, eu tenho bem-estar físico, eu tenho saúde emocional, eu tenho as minhas finanças equilibradas, eu tenho um bom relacionamento com a minha família, com os meus cônjuges, eu tenho talvez um bom relacionamento, eu tenho um desenvolvimento profissional na minha carreira ou no meu empreendimento. Então, ser próspero é eu crescer, eu me desenvolver em todas as áreas. Quer dizer que todas as áreas da nossa vida sempre vão estar no mesmo nível? É claro que não. Então, às vezes, a gente vai estar com mais saúde do que dinheiro. Às vezes, a gente vai estar com mais dinheiro do que saúde. Às vezes, a gente vai estar com nenhum dos dois, mas a gente está com paz de espírito, saúde e equilíbrio emocional. Então, nem sempre a gente vai ter tudo, mas a nossa busca é em tentar equilibrar as áreas da nossa vida. Tudo bem? Pode passar aí. E aí, pergunta para vocês a gente ouve tanto falar de dinheiro, a gente está falando de dinheiro, mas a gente ouve muitas coisas ao longo da nossa vida e sem perceber, talvez essas coisas elas vão ficando impregnadas na nossa mente, gravadas no nosso subconsciente. Então, a gente tem aqui na igreja, algumas gestantes agora. E se a gente for pegar de exemplo, vai nascer 2 crianças aí, recentemente nasceu a da Grazi também. Então assim, a gente tem crianças pequenas que elas nasceram em branco. Verdade ou mentira? Claro que tem o fator genético, tem o que herdaram dos pais,
mas do ponto de vista de informação, de memória, do que está guardado na cabeça, elas vieram em branco, né? E nasce em branco e aí começa a aprender com a convivência. Da mesma forma que a gente aprende a andar, aprende a falar, aprende a fazer outras coisas, a criança vai aprendendo. Normalmente ela aprende por observar, por ouvir. E com dinheiro, teoricamente, também não é muito diferente. A gente vai ouvindo, a gente vai vendo a realidade da nossa casa, da nossa família, a gente vai ouvindo alguém falar, a gente vai presenciando algumas situações e isso vai gerando na nossa cabeça alguma ideia sobre o que é dinheiro, sobre o que ele representa. E aí a pergunta, quem é que nunca ouviu aqui ou pensou, e vocês podem levantar a mão, se quiser, tá bom? Que o dinheiro é a raiz de todos os males. Quem nunca pensou aqui que rico não vai para o céu? Aí você vai falar assim, não, Emerson, mas na Bíblia está dizendo que é mais fácil passar o camelo no buraco da agulha, né? Do que o rico entrar no reino do céu. Só que a gente fica pensando que é a agulha de costura, né? Só que não era agulha de costura. Era uma parte do portão da cidade que não dava para o camelo passar com toda a mercadoria de pé com a pessoa montada. Quem já ouviu ou já pensou, dinheiro não traz felicidade. Mas pobreza traz? É só para vocês pensarem. Aí a gente vai falar assim, não, mas eu conheço uma pessoa, nossa, mudou demais depois que ganhou dinheiro. Rapaz, era uma pessoa, ganhou dinheiro, se revelou. E aí, a gente vai comentar mais um pouquinho sobre cada uma dessas coisas, mas a gente precisa entender uma coisa. Dinheiro não muda ninguém. Eu vou dizer de novo, dinheiro não muda ninguém. Dinheiro é como se fosse uma lupa. Para que serve uma lupa? Serve para ampliar alguma coisa, né? Então, se eu pegar uma lupa e colocar aqui na Bíblia, eu vou ver o texto maior, não é? O dinheiro só serve para amplificar aquilo que já está dentro. Não é que a pessoa mudou, é porque ela não tinha dinheiro para ser snob. É só isso. Mas quem é generoso também é generoso quando ganha dinheiro. Tem pobre snob? Então o problema não é dinheiro, é a pessoa que é snob. Aí você fala, não, mas fulano era tão humilde, coitado, nossa, era um amor de pessoa. Cresceu um pouquinho na vida, levantou o nariz. Não, já gostava de levantar o nariz e sentir que tinha um rei na barriga. Mas a gente não via. E aí a gente costuma dizer que quando você dá poder ou dinheiro para alguém, você conhece qual é a real intenção das pessoas. Isso não é uma mentira. Então, o dinheiro não muda ninguém, mas fulano mudou? Não, fulano na verdade só mostrou quem era de verdade. Porque o que a Bíblia vai dizer é que se a gente é fiel no pouco, a gente é fiel no muito. E o que a Bíblia está dizendo quando fala sobre isso? Fala que se eu estou cumprindo um princípio, que o Alisson falou aqui sobre princípio, se eu cumpro um princípio tendo pouco, quando eu tiver muito eu vou continuar cumprindo o princípio. Então, às vezes, você pode não ver a pessoa esbanjando dinheiro. Talvez está mais quebrado que eu e você. Mas vai em algum lugar e trata mal o porteiro, trata mal o garçom, trata mal o motorista do Uber. E não tem a ver com ter dinheiro. Para mim isso tem a ver com caráter. Só que às vezes a gente esquece de olhar para o caráter e aí a gente só percebe quando a pessoa muda um pouquinho. Aí a gente começa a olhar diferente. Então dinheiro não muda ninguém. E quem já pensou assim? Melhor pobre honesto do que rico desonesto. Ou já ouviu essa frase? Só que a gente esquece de pensar assim, mas por que não rico e honesto?
Porque a gente só pensa que só pode ter um ou outro, ou eu posso ser rico ou eu posso ser honesto. Mas por que eu não posso, servo de Deus, ter dinheiro e ser honesto? Por que eu não posso ser bem sucedido nas minhas finanças e ter generosidade, abençoar outras pessoas, abençoar outras vidas? Por que eu não posso ter as duas coisas? Quem disse que eu só posso ter uma? Quer dizer que só porque a gente quer a gente vai ter tudo? Não. Mas também não diz que a gente não pode querer ter os dois. Pode passar agora. Então vamos lá, gente. Nós somos treinados para não ter dinheiro. Quem aqui de vocês fez faculdade? Quem aqui de vocês estudou pelo menos até o ensino médio? Terminou o ensino médio? Quem de vocês terminou até o ensino fundamental? Quem fez até o ensino primário? Tá bom. Quem de vocês aprendeu sobre dinheiro em qualquer ano desses da escola? Se bobear até em faculdade de finanças e administração, você não aprende como gerenciar o seu próprio dinheiro. Então você fica lá, você aprende matemática, física, química, português, história, geografia, você aprende um monte de coisas e eu não estou dizendo que tudo isso não é importante para alguma coisa. Mas tem coisas que a gente precisaria usar na vida e a gente não aprende na escola. Quer um exemplo? Quem aqui ia mal de matemática na escola? Mas a pergunta, para vocês que iam mal em matemática na escola, vocês erram o troco? Se alguém der o troco errado para vocês, vocês sabem ou não sabem o que está errado? Quem sabe se vocês lá na escola tivessem pensado em dinheiro, não tinha ido melhor em matemática. Vocês não iam errar a conta nunca. Então, a gente vai desde pequeno. Eu comentei aqui que a gente nasce uma criança mentalmente em branco, né? Do ponto de vista de informação. E a gente vai ouvindo frases, a gente vai ouvindo várias coisas, e a gente vai vendo e tendo comportamentos, né, com as pessoas que estão à nossa volta, que fazem a gente ter uma ideia sobre o dinheiro. E às vezes a gente vê problemas na nossa casa, problemas na nossa família, problema de relacionamento, e a gente vai achando que o problema é dinheiro. Só que muitas vezes o problema não é a falta do dinheiro, é a falta do conhecimento sobre o dinheiro. É a falta de a gente entender minimamente o que a gente precisa para ajustar a nossa vida financeira. E eu não estou prometendo para vocês aqui que depois de me ouvir falar aqui por não sei quantos minutos, vocês vão sair daqui tudo rico. Só que a gente tem que lembrar o seguinte. O texto que eu li aqui, ele diz assim, é Jesus dizendo, olha, quem é que quer edificar uma torre e não sente e faz as contas? E eu usei de propósito esse texto, né? Porque dá para aplicar ele num contexto de finanças, mas o texto original, o contexto em que esse texto foi dito, ele está dizendo sobre seguir Jesus. E ele diz assim, olha, você tem que negar a si mesmo, você tem que carregar sua cruz, você tem que deixar suas vontades de lado, e aí você me segue. Então, aí ele dá esse exemplo e diz, olha, faz as contas aí se você dá conta. Só que Jesus também disse assim, qualquer um que deixar pai, mãe, filhos, que deixar bens, que deixar tudo por amor de mim, para fazer a minha vontade, para seguir aquilo que eu estou dizendo, vai receber a vida eterna, mas 100 vezes também nessa vida. E o mesmo Jesus vai dizer que ele veio para que a gente tenha vida e vida com abundância. De novo, eu estou dizendo que vai todo mundo ficar rico, milionário? Não. Mas isso também não quer dizer que a gente precisa viver quebrado igual arroz de terceira. E talvez, se a gente parar para olhar um pouquinho, talvez a gente tenha mais crente quebrado do que quem não é crente quebrado. E a gente pode falar, não, mas então é Deus provando. Não, às vezes é a gente que não cumpre princípio. Porque às vezes a gente fala mal de rico, mas rico cumpre o princípio, por exemplo, de generosidade.
às vezes não dá dízimo na igreja, mas ajuda com 30% da renda um monte de gente em instituição de caridade, por exemplo. E a gente fica na luta se dizima ou não dizima. Eu vou pensar se eu vou entrar nessa questão aqui hoje. Tá bom? Pode passar, Cláudia, por favor. Então vamos lá. Tem algum problema ter dinheiro? Vamos ver o que a Bíblia diz. A Bíblia vai dizer lá em 1 Timóteo, Paulo dizendo para Timóteo para instruir as pessoas da igreja: manda aos que querem ser, mas os que querem ser ricos caem em tentação, e em laço, e em muitas concupiscências, loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e na ruína. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça, alguns que se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. O que é a raiz de todos os males? A gente vai falar disso já já. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali também estará o vosso coração. Mateus 6,21. Então o problema é onde está o nosso. Vamos falar disso já já. Honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. O Alisson leu aqui na saudação que ele deu. Então, peraí, mas como é que a gente honra a Deus com renda e com bem se a gente não tem nada? É para a gente fazer voto de pobreza, vender tudo e ficar sem nada. Mas como é que a gente honra a Deus? Aí ele fala, não, mas veja bem, eu vou, então assim, ó, eu estou trabalhando aqui, mas quando eu ganhar na Mega Sena, quando eu der sorte no jogo do Tigrinho, isso é rico. Os que jogam na Mega Sena também. Só que aí a Bíblia vai dizer assim, vai ter com a formiga preguiçoso. Porque não tem senhor, não tem ninguém mandando, mas elas vão lá e elas ajuntam o alimento, elas sabem que elas têm que trabalhar, que elas têm que correr atrás de sustento. E quando está calor, a gente pena um pouquinho em casa, né? A formiga comendo as coisas, carregando nossas coisas para a toca. Mas elas estão trabalhando e não precisa de chefe. Mas a gente quer prosperar e não quer nem obedecer o chefe que tem, enquanto a formiga trabalha sem chefe. Mas a gente não quer obedecer. Quer chegar atrasado, vou meter atestado. Crente nem faz isso, né? Até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco a dormir, um pouco a tosquenejar, um pouco a repousar de braços cruzados. Assim sobrevirá a tua pobreza como ladrão, como meliante, e a tua necessidade como homem armado. Então, às vezes a gente fica orando a Deus, falando, Senhor me socorre, Senhor me socorre, Senhor me socorre. E às vezes o socorro que a gente precisa é divulgar nosso currículo. Às vezes o socorro que a gente precisa é fazer uns bolos de pote e postar no status do WhatsApp. E eu não vou entrar muito nessa questão do empreendedorismo hoje não, porque a gente vai falar disso uns meses para frente aí. De carreira e de como melhorar o que a gente já tem. Mas às vezes a gente está pedindo socorro e o socorro está na nossa mão. O povo chegava antigamente, Jesus multiplicou pão e peixe a partir de pão e peixe que tinha. A viúva chega para o profeta e fala, vamos vender meus filhos. Ele pergunta, o que é que você tem na sua casa? O que é que você tem na sua mão agora? Emerson, mas não é o ideal. Tudo bem, mas o que é que você tem na sua mão agora? Com o que é que você pode começar a mudar a sua vida, a sua realidade hoje? Irmãos, eu adoraria que a gente agora estivesse fazendo uma transmissão com umas câmeras profissionais aqui, umas gruas montadas, com um computador dedicado só para a imagem, todas as cenas bonitinhas, configurada no OBS, transição de cena,
tudo microfonado, lindo, maravilhoso. E que a gente tivesse agora 5.000 pessoas conectadas numa live no canal da igreja. Mas enquanto a gente não chega lá, a gente grava com o celular mesmo. Enquanto a gente não tem tudo isso, de vez em quando vai dar microfonia aqui mesmo. Mas não é porque a gente não tem... então não tem isso, então eu não vou fazer. Não, começa com o que você tem. Porque a Bíblia vai dizer que quem fica olhando para o céu, quem fica olhando para as nuvens não planta nada. E tem como colher se não plantar? Então a gente tem que colocar a mão na massa e fazer alguma coisa. E aí agora é hora de vocês usarem a mão. Eu vou pedir para cada um abrir um versículo, tá bom? Quem pode abrir em Provérbios capítulo 3? Levanta a mão, por favor. O Alisson levantou a mão lá atrás. Quem pode abrir em Salmo 128? Pastor aqui. Quem pode abrir em Provérbios 14, 23? Jean aqui. E quem pode abrir em Lucas 14, a gente acabou de ler. Então vamos pular Lucas 14. E por enquanto só mais um. Quem pode abrir em Isaías 55? Minha mãe levantou a mão, então a Daiane abre em Provérbios 21, 20. Tudo bem? Então vamos lá. Primeira coisa, a gente precisa honrar a Deus com as nossas finanças, com os nossos bens, com aquilo que a gente tem. Provérbios capítulo 3, versículos 9 e 10. Honra ao Senhor com teus bens e com os primeiros frutos de toda a tua colheita. Assim teus celeiros se abastecerão plenamente e teus lagares transbordarão. Foi o texto que o Alisson leu aqui na saudação. Então, honra ao Senhor com os teus bens, com as tuas primícias, né? E ele leu também aqui Malaquias 3,10. E aí não tem como comentar isso aqui, irmão, sem a gente entrar numa questão que é dízimo. Eu não sou pastor da igreja. Tem aqui 3 pastores aqui, mas eu preciso comentar sobre isso já que nós estamos falando sobre finanças. A gente vê por aí, e talvez tenha até aqui um dilema absurdo com esse negócio de dízimo é de Deus, dízimo é do homem, eu tenho que dizimar, eu não tenho que dizimar, eu concordo, eu não concordo. E aí, eu tenho muitas experiências pessoais para contar, não dá para contar tudo aqui. Só que a gente já vem falando aqui na escola dominical que a gente precisa entender e a gente precisa pensar o seguinte: quando vem o pregador aqui e fala, porque Samuel foi lá e ungiu Davi e tirou ele de trás das ovelhas para ser rei, a gente glorifica, né? Fala, da glória, Deus vai te tirar do anonimato e vai te colocar num posto de destaque. A gente glorifica, é uma bênção, né? Aí a gente vê José vendido, sofreu, foi injustiçado, aí se tornou governador. Oh, glória, porque Deus vai te exaltar, assim como ele fez na vida de José. Para essas coisas o Velho Testamento funciona, que é uma maravilha. Mas na hora de dizimar, não, dízimo é coisa do Antigo Testamento, não vale na Nova Aliança. Ou a gente crê na Bíblia inteira, ou a Bíblia inteira é para a gente, ou então nada da Bíblia é para a gente. Não, esse aqui é para nós, esse aqui é para os judeus. Mas peraí, mas não está escrito que tudo que está escrito foi para o nosso proveito e para o nosso aprendizado? E honrar a Deus com as... Aí eu sei que tem gente que fala, Emerson, mas o dízimo antigamente era para os levitas e não era dinheiro, era alimento, mas era fruto do trabalho. E qual é o fruto do trabalho hoje? Salário. Então a gente vai trazer comida, a gente traz campanha do quinto para a igreja, né? Tudo bem aí, crianças? Glória a Deus. Aleluia. Então a gente traz, colabora, a gente monta a cesta básica. Mas hoje qual é o fruto
do nosso trabalho com que a gente pode honrar a Deus. É com o nosso salário. Irmãos, quando chega a hora da oferta ou do dízimo, tem uma voz dizendo na sua cabeça, dá. Tem outra voz falando, dou ou não dou. E tem a outra dizendo, não dá, tá maluco? Vai pro bolso do pastor. A gente já sabe que a nossa é a que fica, dou ou não dou? E agora? Dou ou não dou? E se o pastor não sei o quê? E se o pastor isso? E se o pastor aquilo? Essa é a nossa às vezes. E tem uma voz dizendo, dá, contribui. Não é o Satanás. Não é o Satanás que vai ficar falando, vai lá, colabora com o reino. Ajuda o reino a crescer, ajuda a igreja a prosperar. Não é o Satanás, então só pode ser o Espírito Santo. E se uma é nossa, a outra é do Espírito Santo, de quem é a outra que está? Não, isso aí é pastor, vai para o pastor. Então, ou a gente é crente, a gente confia em tudo da Bíblia, ou é nada. Vamos parar com esse negócio de ficar escolhendo que texto que a gente vai seguir, que texto que não. Não é para negar a cruz, não é para negar a si mesmo carregar a cruz. Era para ter feito as contas antes, Jesus disse. Não fez? Então agora obedece. Trabalhando para obter o nosso sustento. Salmo 128, versículos 1 e 2. Quem ia ler Salmo 128? Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz será e te irá bem. Provérbios 14, 23. 23, 14 e 23. Em todo trabalho há proveito, mas em todo trabalho há proveito, mas nas palavras só há pobreza. O que esse texto está dizendo? Que quem fica só conversando acaba pobre. Então assim, eu vou fazer, eu vou começar. Nossa, eu quero montar um negócio assim. Nossa, ano que vem eu vou fazer tal coisa. Para com esse negócio, começa hoje. Começa hoje. Porque a gente fala, não, porque as promessas de Deus sobre Abraão estão sobre nós. Mas Deus disse para ele e para a descendência de Israel, aonde você colocar o seu pé, é seu, por herança. Se você obedecer as minhas palavras, os meus princípios, os meus mandamentos, aonde você colocar a mão vai ser abençoado. E por que é que você fica nessa guerra de, vou, não vou, vou, não vou, vou, não vou? A gente precisa entender que eu sei que Deus prepara ambientes, às vezes, específicos para nos abençoar. Eu sei disso. Mas na maioria das vezes a bênção de Deus está sobre nós e é os lugares onde a gente chega que são abençoados porque nós chegamos lá e a bênção de Deus está sobre nós. Então a gente precisa pensar que aonde a gente colocar a nossa mão vai ser abençoado. Só que aí a gente precisa planejar e cuidar bem do que a gente tem. Né? A gente já leu aqui Lucas 14, dos versículos 28 ao 32. Aí Isaías capítulo 55. Versículo 2. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é bom, e produz o vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouvi atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Não quer dizer que a gente só vai gastar o dinheiro com comida, né? Que a gente não precisa só de comida. Mas isso está falando de nós definirmos prioridades. Então, às vezes, a gente precisa entender o que é prioridade e o que não é. E a gente vai falar disso daqui a pouco. Mas a gente precisa fazer, às vezes, algumas escolhas. A gente não teve aqui, mês passado, uma palestra sobre saúde. Falando sobre escolhas na hora, por exemplo, de montar um prato. E eu tenho certeza que vocês já viram de cansar em vídeo, short, reels, né? De um lado, um prato saudável. Do outro lado, um prato não tão saudável.
Às vezes é porcaria mesmo. Aí tá lá, a mesma quantidade de calorias. Aí tem lá, não sei, sei lá, um pão com uma banana, com aveia, com não sei o que. Do outro lado, vou chutar aqui, 3 bombons. E vocês ficam rolando o feed, a gente fica rolando o feed, a gente vê. Fala, nossa, que interessante. Mas normalmente a gente escolhe o lado da porcaria. Né? Só que se a gente quiser ter saúde, a gente precisa ter prioridade. Se a gente quiser ter dinheiro, a gente também precisa. Porque se a gente simplesmente vai assim, eu não vou nem perguntar se vocês sabem onde é que foi o dinheiro de vocês no mês passado. Por enquanto. Não vou perguntar por enquanto. E eu vou acelerar aqui, irmãos, mas não faz sentido a gente gastar tudo que a gente ganha. E o texto que eu deixei separado ali, ele vai dizer que, por exemplo, na casa do rico, na casa do sábio, tem leite, tem azeite, tem gordura, tem coisas boas guardadas, mas que o tolo devora tudo. Então não era para a gente acabar o nosso mês e não ter um centavo no bolso. Emerson, mas como eu faço esse milagre? A gente chega lá, mas não era para a gente comer tudo. Era para sobrar. A gente já falou aqui sobre generosidade. E aí tem um ponto que é ser fiador. A Bíblia vai dizer para a gente evitar ser fiador. Diz que é o tolo que fica por fiador. E o que é fiador? Normalmente é alguém que empresta o seu nome e a sua confiança. E normalmente eu sei que tem exceções, irmãos. Eu sei que tem exceções. Mas normalmente o que mais dá problema quando a gente fala de dinheiro é emprestar o nome e o cartão para alguém. Que quase sempre é da família. E quando não paga, vira aquele caos. Ou então é amigo. E nessas horas, a pergunta é, você pode, se a pessoa não pagar, você pode pagar e fica tudo bem? Se você pode pagar, vai ficar tudo bem, você não vai se desfalcar, então já dá o dinheiro, doa. Porque senão, por causa às vezes do empréstimo, você perde a amizade, ou não fala mais com o parente. Então, se você pode, doa. Se vai fazer falta e corre o risco da pessoa não pagar, então é melhor você se precaver. Estou falando que a gente não tem que ajudar ninguém, não estou dizendo isso. Mas normalmente é o que mais dá problema, então a gente precisa fazer com cautela. E a última coisa desse tópico aqui é ter uma visão de futuro. Então, Provérbios vai dizer que o homem sábio, ele ajunta bens e herança para os filhos dos filhos, para os netos. E talvez a gente não está tendo nem para a gente, que dirá para o filho e piorou para o neto. Mas é a Bíblia que está dizendo que o sábio deveria ajuntar e deixar para os netos. Não é eu que estou dizendo, é a Bíblia. Pode passar. Então vamos lá. Então a gente ganha dinheiro, a gente sabe ou não sabe para onde vai nosso dinheiro. E aí a gente precisa, quando a gente pensa em ter uma noção, a gente precisa separar todo o nosso dinheiro de 2 formas no mínimo. Eu vou simplificar. Mas normalmente a gente vai ter receitas, que é tudo que entra no nosso bolso. E a gente vai ter as nossas despesas, que é o que sai do nosso bolso. Então, eu posso ter de receita entrando no meu bolso, o meu salário, 13º salário, eu posso ter ali o meu terço de férias e a remuneração das minhas férias. Eu tenho, alguns têm PLR, bônus, tem aposentadoria, tem venda, tem comissão, tem prolabore para quem é empresário, eu posso sacar o dinheiro que está no meu FGTS, cashback para quem usa aí alguns aplicativos ou cartão de crédito. Depois a gente pode falar mais disso, talvez em outro momento, tá bom? Mas tem várias formas de entrar dinheiro no nosso bolso. Por exemplo, eu não coloquei aqui, mas se eu tenho, por exemplo,
casas, imóveis, alguma coisa eu poderia alugar, né? Por exemplo, às vezes a gente vai fazer, sei lá, um aniversário, um casamento, alguma coisa, aí a gente normalmente liga para alguém, aluga mesa, aluga cadeira, aluga brinquedo. Para a gente é despesa, para quem tem essas coisas para alugar é dinheiro, é aluguel, está entrando no bolso. Então, de um lado, tem alguma coisa enchendo o nosso potinho do dinheiro. Só que do outro lado, parece aquelas bombonas de água azul grande, que você tem uma bombona assim que entra água, né? Só que lá embaixo tem uma torneira, normalmente, para você tirar a água. Só que o problema é que às vezes a nossa tem uma torneira pequena para tirar água, mas tem 30 furos no fundo da bombona. Aí sai mais água do que entra. Aí a gente fica no aperto. E aí a gente tem as nossas despesas. E despesa a gente vai ter basicamente 2 tipos de despesa. De novo eu estou simplificando. A gente vai ter as nossas despesas fixas. E eu não estou dizendo que despesa fixa é aquela que o valor não muda. É as que a gente normalmente tem todo mês. Então eu posso ter o aluguel, eu tenho água, eu tenho luz, eu tenho internet ou telefone normalmente que eu tenho que pagar. Eu tenho que ter a minha alimentação, seja na escola, no trabalho ou a compra que eu faço no supermercado. Eu tenho educação, às vezes pode ser um livro, pode ser um curso, pode ser minha faculdade, pode ser a escola ou a creche, talvez, do filho pequeno. Tem transporte, que pode ser um combustível, pode ser, por exemplo, a passagem de ônibus que a gente paga. E, normalmente, a gente vai ter ali ou uma TV a cabo, um streaming tipo Netflix, Amazon Prime, alguma dessas plataformas. E do outro lado, a gente vai ter despesas que são variáveis, porque aí tem mês que eu posso ter, tem mês que não. Que é, eu posso gastar dinheiro com lazer, saindo, passeando, indo no cinema, no teatro, em algum lugar. Eu posso comprar presente para alguém. Eu posso fazer uma viagem de férias, eu posso comprar roupa e calçado. Eu posso ir, por exemplo, num salão de beleza, fazer o cabelo, fazer a unha, enfim, me ajeitar, cortar o cabelo. E às vezes a gente ainda tem manutenção de carro, manutenção na casa, tem reforma para fazer. Às vezes a gente quer trocar uns móveis. Opção para gastar, a gente tem de monte, né? E se tiver ainda aquele aplicativo laranjinha, o celular com S, fala, meu Deus, junto laranjinha do S, com o preto, e junta com o amarelinho, que é daqui do Brasil, já dá uns 300 furos na bombona ali, né? Pode passar. Então, a gente precisa entender o que é prioridade. A gente precisa entender que tem coisas que são necessárias e tem coisa que talvez é supérflua. E por que a gente precisa saber disso? Porque às vezes a gente precisa enxugar o nosso orçamento. E quando a gente enxuga o nosso orçamento, a gente precisa saber da onde a gente pode ou não pode cortar alguma coisa. E tem coisa que não dá para cortar, né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, no que é prioridade, a gente vai ter normalmente algumas despesas fixas, então a gente pode pensar, por exemplo, em aluguel, em água, em luz, em alimentação. Se eu moro de aluguel, é uma opção eu não pagar o aluguel? Eu posso não pagar o aluguel e comprar um iPhone? Poder eu posso, mas eu vou morar com o iPhone na rua, né? Eu posso não pagar a conta de água e comer um hambúrguer na esquina se eu só tenho dinheiro para um dos dois? Água, luz. Posso não fazer compra no mercado. A gente não compra comida. Fica só de luz, recebendo a luz fotossíntese. E gasta com outras coisas. Pode. Vamos reformar a casa e trocar um monte de peça no carro e deixar de fazer compra no mercado. Pode? Só que aí tem coisa que é necessária. Não é talvez o primordial de todo mês que a gente precisa honrar, mas tem coisa que é importante e que a gente precisa. Então, por exemplo, às vezes quebra o carro.
Só que às vezes o carro é o único meio de transporte que a gente pode ter, dependendo de onde a gente mora ou da situação que a gente tem. E às vezes não é uma opção não consertar o carro. Então se torna uma despesa necessária, eu tenho que fazer. Ou quebra a geladeira, acaba o gás. Mas vamos pegar o exemplo da geladeira, que é um pouquinho mais caro. Às vezes você pode não ter, você fala, meu Deus, o que eu vou fazer? Só que é melhor ficar cozinhando 2 anos e juntando dinheiro da geladeira e ficar cozinhando todo dia, fazendo todo dia comida e come tudo para não estragar e aquela correr todo dia, porque não tem geladeira. Ou é melhor porque é necessário você ir lá comprar a geladeira e fazer a parcela e pagar, e o alimento está bem conservado, você está poupando dinheiro porque não está estragando comida. Então eu não estou dizendo que a gente não pode fazer algumas coisas, mas a gente precisa definir as prioridades. Então às vezes a gente vai precisar comprar alguma coisa parcelada, às vezes a gente vai precisar se endividar por algum motivo pontual. Só que isso não pode ser a rotina e o normal da nossa vida. E não pode ser só porque a gente quer comprar uma TV maior, porque está pequeno. Gente, quem é que não, pelo menos não pensou? Não pensa em ano de Copa do Mundo em comprar uma TV maior. Ou, aí pode passar. Aí a gente vai ter o supérfluo, que é coisas que a gente quer, mas nem sempre a gente precisa. Quem nunca passou nesses aplicativos que eu falei aí, comprou uns negócios, chegou, e 2 semanas depois você olhou e falou, rapaz, para que eu comprei esse negócio? Essa blusinha nem me cabe. E não pede reembolso, não troca, fica lá. Você não usa a blusa, perdeu o dinheiro, mas tá lá. E no mês que vem você compra de novo. Ou, por exemplo, uma coisa que a gente tem muito é o que a gente chama de, e aí isso principalmente na tecnologia, mas tem em outras áreas, o nome é estranho, mas vocês vão entender muito bem o que é isso, que é o que a gente chama de obsolescência programada. Meu Deus, que negócio é esse de obsolescência programada? Não. Antes da Revolução Industrial, os produtos eram feitos para durar. Então você comprava um bem, alguma coisa e durava uma vida, né? Tanto é que se a gente comparar hoje, por exemplo, móvel de 20 anos atrás com móvel de hoje, nem comparação. Compara carro de 20 anos atrás com carro de hoje. Pode ter motor, pode ter tecnologia, mas se bater um novo parece papel. Tem uns antigos que bate nem arranha. Então, as coisas eram feitas para durar. Só que com a Revolução Industrial as empresas precisavam vender mais. Só que se as coisas duravam, ninguém ia comprar de novo. Então o que foi programado? Vamos começar a construir as coisas com um tempo de vida útil menor, porque daqui a um tempo vai quebrar e as pessoas vão ter que comprar de novo. E a gente vai vender mais. Aí vamos reduzir o tempo, vai quebrar mais rápido, as pessoas vão ter que comprar de novo mais rápido. E assim vai. E talvez tinha coisa que hoje a gente tinha coisa que durava talvez anos, que hoje se a gente comprar a mesma coisa talvez dura meses. Aí, eu já está falando aqui, celular da Nokia. Normalmente quem teve um só na vida. E durou por todo o tempo que usou aquele celular. E aí, por que às vezes a gente tem algumas coisas que são supérfluas? Por exemplo, se eu trabalho com celular, dependo do celular, eu faço entrega, eu uso para, por exemplo, postar coisa nas redes sociais, eu uso no meu trabalho para atendimento a alguma coisa, eu posso ficar sem o celular? Não, o celular é o meu meio de trabalho. Então, se o meu celular quebrar, pifar, der PT, alguém roubar, eu tenho que amanhã ter um celular, talvez. E para mim, para você que precisa disso como um meio de trabalho, é uma necessidade. Mas, aí a gente tem lá, todo ano sai o Samsung S alguma coisa. E o iPhone
já está na dezena, cada hora sai uma. E se você pegar a especificação técnica, se você for comparar preto no branco, normalmente o que mais importa é tudo igual. É tudo igual. Só que eles colocam um negocinho que faz parecer que se você não tem esse, você está por fora. Vou dar um exemplo, como tem mais mulher aqui, eu vou dar um outro exemplo. Salto de bota. E sapato. Você tem um ano que o salto é aqueles agulha fina. Aí no outro ano, a moda é plataforma. Aí no outro ano é salto quadrado. Aí você que no primeiro ano comprou o sapato ou a bota com um salto agulha, aquele fininho, você fala, rapaz, não tem ninguém mais usando. Eu vou doar minha bota, vai. Aí você doa, joga fora, sei lá. Aí beleza, aí você vai e compra a mais nova do modelo que está atual. Quando é no ano seguinte, volta o salto agulha de novo. Aí o que você faz? Você compra de novo. Aí muda de novo o formato. E a gente vai sendo sempre levado a gastar, a comprar e ter. E não tem nenhum problema a gente ter se a gente pode. O problema é que às vezes a gente quer ter só para mostrar que a gente está antenado. Então, por exemplo, tem problema a gente ter Netflix? Não. Só que às vezes a gente tem Netflix, Amazon Prime, HBO Plus, Disney Plus, tem, como é que é o Mercado Livre lá? Meli Plus, Disney Plus, tem 300 assinaturas. Ou paga a academia e não vai treinar. E fica lá todo mês pagando a mensalidade da academia. E a gente está desperdiçando dinheiro. E às vezes a gente precisa enxugar os nossos gastos. E na hora que a gente precisa enxugar, a gente precisa saber de onde cortar. Então, às vezes, para que a gente consiga equilibrar o nosso orçamento, pode passar já. A gente precisa saber para onde vai o nosso dinheiro. E aí, aqui, ficou um pouquinho pequena a imagem, mas eu trouxe, por exemplo, aqui uns exemplos, né? Que eu posso ter, talvez, ali, por exemplo, eu trouxe um exemplo de uma pessoa que ganha, talvez, R$2.000, né? Aí pode focar na parte da saída ali, por favor. Aí, às vezes, essa pessoa que ganha R$2.000, aí vai ter lá, eu coloquei o dízimo, vocês vigiam. Aí paga aluguel, paga água, paga luz, paga telefone, paga internet. Aí tem que fazer a compra do mercado, tem que comprar pão ali todo dia ali, ao longo do mês. Aí, às vezes isso aí fez lá a compra, tá morando ali, pagou o aluguel, pagou o básico. Talvez não sobrou dinheiro. O ideal era ter sobrado. Mas não sobrou dinheiro. Mas, eu posso ter um outro caso. Passa para o próximo aí, por favor, Cleber. Passa para o próximo, por favor. E pode focar já nas saídas do próximo, tá? Nesse exemplo, eu trouxe o exemplo, por exemplo, de alguém que ganha R$6.000. Tá bom? Aí eu vou ter lá o dízimo, oferta. Aí eu vou ter aluguel, talvez eu moro num apartamento que é um pouco mais caro, tem condomínio. Aí eu tenho água, luz, internet. Só que aí talvez eu já tenho que pagar a escola do menino. Aí eu tenho talvez um pet que eu tenho que comprar ração, tenho que mandar para tomar banho, tosar. Aí eu tenho umas assinaturas ali que eu tenho que pagar. Aí eu tenho que talvez colocar gasolina no carro. Aí se eu tenho a minha casa, se não for aluguel, eu tenho que pagar às vezes IPTU ou IPVA do carro. Só que nota que nesse exemplo, quanto que deu o total de despesa? 6.040. E eu falei que a pessoa ganha quanto? 6.000. Quem está melhor? Às vezes a gente acha que o problema é a gente ganhar mais. Quem nunca ganhava? Vou chutar uns valores aqui. Talvez o primeiro salário foi R$500. Não era muito dinheiro. Mas você comprava uns negocinhos, de vez em quando comprava umas blusinhas,
De vez em quando saía para comer um lanche com os amigos, ia tomar uma casquinha ali de sorvete. Ou de vez em quando ia no cinema, né? Com R$500. E beleza, passava um mês. Aí você arrumou um emprego melhor. Porque você fazia um bico, aí você arrumou um emprego e começou a ganhar 1.200. Aí quando você começou a ganhar 1.200, você falou, rapaz, esses 1.200 não tá dando. Mas dava 500 até agora há pouco. Aí de repente 1.200 não dá. Não, mas quando eu ganhar 3.000, aí minha vida está resolvida. Aí você começa a ganhar 3.000. E 3.000 começa a não dar. Aí você começa a ganhar 5.000. Não, quando eu ganhar 5, ó, top. Aí você começa a ganhar 5. E começa a ficar no negativo. Fala, não, mas é que as coisas estão caras, né? Inflação, ovo está caro, café está caro. Não. Quando eu ganhar 10, aí ó, paro por aqui. Aí às vezes você chega lá. E aí você fica negativo 2.000. Aí você fala, não, mas como assim fica 2.000? Porque aí você pega o cartão de crédito. Aí você já está movimentando, o banco já falou, tem dinheiro para gastar, deixa eu pegar um pouquinho do seu. Porque não pega enquanto você paga em dia. Na hora que você não paga em dia mais, é um abraço. Então, eu falei no começo, precisava sobrar. Se não está sobrando é porque a gente está com um padrão de vida errado. E a gente está querendo ir mais rápido do que o carro dos bois. Tem um ditado que diz que é colocar o carro na frente dos bois, né? Às vezes a gente está querendo dar um passo maior do que a perna. Porque como é que tem gente que às vezes ganha metade do que a gente ganha e vive relativamente bem, e às vezes você olha e você fala, rapaz, mas eu ganho o dobro, o triplo dessa pessoa, e para mim não sobra dinheiro. E se puder, se eu chegar a perguntar para o outro, me presta não sei quanto aí, a pessoa tem, e você não tem. O problema não é a quantidade, é o que a gente faz com o que tem. Pode passar aí, Cláudio. Correr um pouquinho, gente. E aí, vamos lá. A gente entra normalmente, quando a gente entra no problema de estar gastando mais do que ganha, a gente fica com o quê? Dívida. E aí a Bíblia vai dizer assim, ó, em Romanos, dai a cada um o que deveis, a ninguém devais nada senão o amor. E aí a gente tem basicamente 3 tipos de dívida, e eu não vou me focar em todas elas hoje, mas a gente vai ter normalmente dívidas que são de financiamento, a gente vai ter dívidas que são de crediário, e eu trouxe um terceiro tipo, porque vocês podem acabar ouvindo isso na internet, que é dívida de alavancagem. Né? Só que a gente precisa entender o seguinte, dívida não é você ter comprado e não pagar. Isso é inadimplência. Quando você compra e não pagou, é inadimplência. Se você comprou uma coisa e você ainda não pagou, você está endividado. Mas eu tenho dinheiro para pagar a parcela. Tudo bem, mas é dívida. Porque dívida é compromissos a pagar. Então, aquelas parcelinhas suaves no cartão de crédito, no carnê das Casas Bahia, é dívida. Mas eu vou ter dinheiro para pagar todas. Tudo bem, mas é dívida. Porque quando você não tiver dinheiro para pagar, não é só dívida, é dívida inadimplente. Pode passar. E aí, eu tenho que tomar cuidado com algumas fontes que às vezes eu não gosto muito, não, mas não dá zoom nesse não. Mas, porque tem 2. Eu trouxe uma do portal Poder 360 e uma da CNN, que é um canal de notícias mais conhecido mundialmente, e ambos estão dizendo a mesma coisa. Né? Um arredondou ali o percentual, mas está dizendo que o ano passado a gente fechou o ano com aproximadamente 77% das famílias brasileiras endividadas. E que quando a gente pega, está no rodapé bem pequenininho ali, eu sei que não vai dar para ver agora, mas no rodapé está dizendo assim,
que para famílias que ganham até 3 salários mínimos, que hoje é de 1.520, se eu não estou enganado, então, errei por 2. Então, R$1.500 a gente está falando de uma família que ganha até R$4.500. Isso pode ser uma pessoa ganhando até R$4.500, ou 2 pessoas que ganham R$2.000, ou 3 pessoas que moram na mesma casa e ganham R$1.500. Tá? Uma família com uma renda de até R$4.500 tem até 81% de endividamento, ou seja, quem tem menor renda tem maior índice de endividamento. Então, talvez, se a gente pegasse, eu falasse aqui para vocês agora, 10 pessoas, levanta a mão. Se a gente fosse olhar para essa estatística, 8. 7 e uma criança. Ia estar endividado. E essa é uma estatística olhando para todo o Brasil. Só que talvez é pior no nosso meio. Talvez. Talvez eles não fizeram uma amostragem detalhada com públicos tão específicos. Mas por quê? Porque normalmente a gente não se atenta a isso. A gente fala, não, dinheiro? Não vou olhar para isso não. Deus vai me abençoar. A gente quase faz igual com o dinheiro, igual a gente faz com a saúde. Talvez do dinheiro a gente só cuida um pouquinho mais. Às vezes a gente cuida mais do bolso e da carteira do que da saúde, né? Então a gente precisa tomar o cuidado de não entrar nessa estatística, ou se a gente está nela, sair dessa estatística. E aí você fala, Emerson, como é que eu saio dessa estatística? Pode avançar, Cleiton. Eu já estou acabando, irmãos. Dívida de financiamento. Normalmente a gente vai pensar em financiamento de imóvel e financiamento de veículo. A gente pode ter outras categorias, outros bens, mas talvez são os 2 principais. O que a gente precisa entender sobre financiamento? Que normalmente o bem, o que é o bem? Não é o seu bem, tá? É o que você comprou. Então não é seu cônjuge que eu estou falando. O bem fica alienado até que você pague tudo. Ou seja, enquanto você não terminar de pagar, é do banco, não é seu. E se você não pagar, o banco pode pegar, porque é do banco, não é seu. Então você financiou um imóvel, financiou uma casa, um terreno, um sítio, uma chácara, um carro, não pagou. Normalmente, se você não paga com 3 meses, o banco já entra na justiça ali com a ação, vai tentar, primeiro tenta negociar, se não conseguir, busca apreensão. Você pode ficar sem o carro aí num farol de vez em quando. Ou você pode acordar de manhã e tá lá alguém batendo e falar, então, você não está pagando, dê minha chave e saia para fora. Aí a gente vai ter uma segunda categoria que são as dívidas de crediário. E aí aqui pode ser empréstimo, cartão de crédito, pode ser a lojinha que você comprou. Aí a gente vai ter talvez um empréstimo de pessoa física, que às vezes você chega para alguém e fala, ô, empresta R$200 aí, que eu preciso pagar um negócio, né? Então, a gente tem várias dívidas aqui, mas eu coloquei empréstimo de pessoa física também como crediário para facilitar. E dívida de alavancagem, que às vezes a gente pode ouvir por aí, está falando de, normalmente, você pegar um empréstimo ou você usar uma linha de crédito para crescer, seja como pessoa, fazer um curso, se desenvolver em alguma coisa, ou para você investir no seu negócio. Eu não vou me delongar muito nisso hoje por causa do horário, mas o que a gente precisa entender é o seguinte: se a gente não tem gestão financeira, a gente não deveria usar alavancagem. A gente não deveria usar crédito para crescer alguma coisa. Ah, Emerson, mas eu preciso. Evita, porque a chance de você não conseguir pagar é pior. Mas em que situação eu poderia usar isso? Por exemplo, vou dar um exemplo meu, tá? Por exemplo, eu trabalho com cosméticos, uma das muitas coisas que eu faço. Aí de vez em quando chega a MEI e fala assim, mês que vem a gente vai subir o preço de todos os produtos. Eu posso às vezes não ter dinheiro físico na mão, mas normalmente vem as pessoas que vendem os perfumes na rua, em situações, buscar o perfume comigo, que sou uma espécie de distribuidor. Então, eu poderia pegar o meu cartão de crédito, porque eu sei que vai vir gente comprar comigo o produto. Eu poderia comprar mais. E
guardar lá os produtos e deixar estocado, comprando por um preço menor para aproveitar o preço. Eu poderia fazer isso às vezes no supermercado. Pensa, você está lá, café quase R$40. De repente uma promoção com a validade boa, você acha um café por 20. Se você toma muito café, por que não você ir lá e comprar, se você puder, um fardo de café e guardar direito? Então, às vezes, você consegue usar o seu poder de compra com cautela para que você economize dinheiro. Só que se você pega dinheiro do banco e você não tiver como pagar, aí você está endividado e inadimplente. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso aqui. Tá? Pode passar. Dívida de financiamento. A gente precisa, eu já vou dizer o seguinte, a gente não tem muita opção de não pagar financiamento, tá? Porque se você não pagar, o banco vai tomar. Então, o máximo que você consegue fazer é portabilidade. O que é isso? Você tem uma dívida de, sei lá, R$200 mil do seu apartamento numa taxa de juros de 7%. Às vezes você pode negociar com outro banco de ele assumir aquela dívida com uma taxa de 6%. Talvez vai cair o valor das parcelas, às vezes vai cair o valor final que você vai pagar. Então, você consegue às vezes tirar a dívida do banco que você está e levar para outro que vai te cobrar com uma taxa menor. Mas se você parar de pagar, o banco toma. Tá bom? Agora, Emerson, normalmente o nosso maior problema é cartão de crédito, as lojinhas e as pessoas que a gente pegou dinheiro emprestado. Como é que a gente se livra desse tipo de dívida? Primeira coisa, a gente precisa descobrir o tamanho do buraco. Então, talvez, se eu perguntar para vocês aqui, vocês não vão saber tudo que entrou de dinheiro no bolso de vocês no mês de fevereiro. Se eu perguntar o que saiu, então, misericórdia. Porque se eu perguntar o que saiu, você vai falar, rapaz, eu recebi o dinheiro dia 5, chegou dia 7, eu não sei para onde o dinheiro foi, eu não vi. Eu já paguei uns negócios, eu nem gasto muito, paguei só uns negocinhos, né? Só que a gente pensa no aluguel da água e na luz, mas a gente esquece do iFood, a gente esquece da taxa que a gente pagou porque a gente pagou a conta atrasada, da pizza, às vezes a gente esquece. Então a gente precisa saber qual é o tamanho do buraco, quais são as nossas dívidas, a gente precisa saber já estar fazendo um orçamento doméstico. Então, entrou esse mês, X dinheiro, saiu isso. Qual a recomendação, irmãos, para orçamento doméstico? Pelo menos por um mês. Anota tudo que você gastar de dinheiro. Um mês só 30 dias. Dia 1º, comprei uma bala, gastei 30 centavos, anota. Aí no dia 2 era um sábado, comprei pizza com uma Coca-Cola, anota o valor. E vai anotando. E no final, só desses 30 dias, só precisa disso. Talvez você já vai tomar um susto de para onde foi o dinheiro. Então a gente precisa saber minimamente que dívidas também a gente tem quando a gente tem dívida. Então é dívida do, sei lá, da Casas Bahia, é dívida do cartão não sei da onde que é, a gente precisa descobrir. A gente precisa, para saber como paga, a gente precisa saber quanto que a gente tem de dinheiro, quanto que sai, quanto que sobra. Né? E deveria sobrar. Aí, se não está sobrando, ou se precisa sobrar mais, às vezes a gente precisa enxugar gastos. E para enxugar gastos, a gente precisa olhar aonde está indo o dinheiro, por isso que a gente precisa fazer a conta ali no papel de quanto a gente está gastando. A gente precisa parar, pelo amor de Deus, de parar de pagar a tarifa bancária. Então, eu sei que às vezes a gente tem relacionamento com o gerente, tem a conta que a gente abriu não sei lá quando, mas você não deveria estar pagando o pacote de tarifas do seu banco. Se você ainda tem que pagar pacote de tarifa para fazer DOC e TED, dá um tchau e Deus te abençoe para o seu gerente e abra uma conta digital. Não estou ganhando nada para falar para vocês disso, mas abra uma conta num Banco Inter, num C6 da vida. Eu não vou falar para abrir no Nubank, não, que eu não
bem que está indo para fora do Brasil aí, não sei para onde vai, o que vai acontecer com o dinheiro. Então, abre num banco tipo o Inter, que é bom e minimamente confiável, mas abre num banco digital. Ah, Emerson, só tem digital? Não, se outro banco físico te oferecer uma conta que não tem tarifa, para de pagar coisa para o banco. É taxa disso, taxa daquilo, e às vezes vai 50, 60, 70 reais. E para de toma cuidado com os ralos. Porque às vezes, de novo, quando você faz orçamento, você vai descobrir uns gastos que você nem lembrava que você tinha pagado. Pode passar. E aí, poxa, às vezes você corta, você fala, meu Deus, não tem mais de onde cortar. Só que aí a gente pode ligar a máquina de fazer dinheiro. Que é, a gente pode fazer renda extra. E às vezes você está trabalhando num lugar que todo mundo gosta de você, todo mundo conversa com você, e você fala, rapaz, mas meu salário não está dando. Mas você poderia estar vendendo cosmético, ter ali talvez por exemplo, venda direta ali com Avon, Natura, Boticário, Tupperware. Você poderia estar vendendo, por exemplo, bolo de pote, água, doce, bala. Ai, Emerson, mas poxa, veja bem, não vou sair na rua fazendo isso. Qual é o preço que você está disposto a pagar para ter uma vida plena? Porque não tem nada de graça. Nem injeção na testa estão dando de graça. Então, às vezes a gente precisa se sacrificar um pouquinho, e às vezes não é nem sacrificar. Irmãos, eu vou contar rapidinho, eu vou tentar não ser tão tarde, tá? Eu sei que a gente já passou um pouco do horário. Mas sabe como é que eu comecei a vender perfume? Eu falava, rapaz, eu vou sair batendo de porta em porta. O que eu fazia? Eu ia trabalhar. Aí eu comecei, teve uma época que eu trabalhava no escritório, e conversa com um aqui, conversa com outro ali, o povo sabia que eu vendia perfume. Aí começou, o povo, deixa eu ver, você tem amostra? Tem. Aí eu dava amostra, eu espirrava. Aí começou a passar umas pessoas, nossa, que cheiro bom, que perfume é esse? Aí, é ele que vende. Aí o povo começou a pedir para mim um serviço. Aí eu vinha, descia no final aqui do ônibus e ia no mercado quase todo dia. Ia comprar um pão, ia comprar alguma coisa no açougue dentro do mercado, aí eu parava no açougue, na fila da padaria. Aí enquanto a moça estava pegando o pão lá, você gosta de bom perfume? Gosta. Você se importa se eu te mostrar um? Não. E eu, bobo nada, já pegava os melhores já. Tá bom, pode pegar no pão aí. Sacava a amostra, papelzinho já andava com as fitinhas já. Rapaz, quando a pessoa cheirava o perfume, era tipo quando você desce do ônibus, cansado, com fome. E no ponto tem aquele senhorzinho vendendo churrasco. E ele tá abanando assim, o cheiro vem e fala, meu Deus. E às vezes era esforço, eu ia comprar pão, saía com mais dinheiro do que eu gastava no pão. Então às vezes a gente tem que aproveitar, às vezes a oportunidade, às vezes você não tem que sair de casa para fazer alguma coisa. De novo, o que a gente falou no começo, o que é que você tem na sua mão agora? Talvez se você fizer uns bolos de pote e colocar no seu status do WhatsApp, você vende. Ou que tal aquelas roupas que você não usa? Aqueles negócios no quartinho da bagunça, você não usa, que está lá 6 meses, 1 ano, 2 anos parado. Você podia entrar numa OLX da vida, um Mercado Livre da vida e desapegar. Vai vender mais barato, mas você vai fazer dinheiro. 6 meses que você não usa o negócio. Está lá empoeirado, mas você podia estar fazendo dinheiro com isso. Ah não, mas tem valor sentimental. Aí não é comigo. Pode passar. E aí, irmãos, isso aqui eu vou ter que ser muito rápido. Mas é assim. Quando a gente está endividado, a gente tem 2 formas de pagar a dívida. Tem mais de uma, mas o que normalmente a gente vai ver um especialista de finanças dizendo? Faz a lista das suas dívidas, olha as que tem maior juro e paga as que tem maior juro primeiro. Porque o juro vai crescendo, teoricamente a dívida vai aumentar de valor, então paga o que tem o juro mais alto. Só que nem sempre essa é a melhor estratégia, porque se você pegar às vezes a dívida do cartão de crédito, se você ficou desempregado
6 meses, às vezes vira uma bola de neve, você fala, meu Deus, como é que eu saio daqui agora? Então, o cartão de crédito, sem dúvidas, é o que tem maior juros. Ou às vezes o financiamento, pensando em volume de dívida. Mas se você começar por ela, você não termina de pagar nada nunca. Então, o que eu sugiro para vocês é o que a gente chama normalmente de método bola de neve. O que é isso? Eu começo pagando as menores. Então, se eu tenho uma dívida aqui, por exemplo, de R$300, de R$500, de R$3.000, de R$11.000, a primeira que eu pago é a de 320. Aí, mês que vem, se eu tenho R$320 todo mês, eu tenho 320 sobrando. Aí eu junto mais um pouquinho, talvez eu consiga pagar de 500. Aí eu vou conseguindo pagar em ordem crescente. Ou eu consigo fazer, às vezes, um acordo, alguma negociação para pagar dentro do que eu posso todo mês, mas eu vou de forma crescente. E aí o meu cérebro vai entendendo que, poxa, eu já paguei uma, já paguei duas, rapaz, tá dando certo. E ele vai motivando a gente a continuar. Então, é uma das formas de a gente pagar. Só que aí, como é que a gente faz com aquelas dívidas que são impagáveis? E, gente, muita atenção no que eu vou dizer aqui agora, tá? Porque o que eu vou ensinar para vocês não é um jeitinho. Negociação. Pode passar, Cleber. Emerson, fiquei desempregado 6 meses, 1 ano, sei lá. Meu cartão de crédito, fiz um empréstimo e estava pagando tudo certo, de repente não consegui, perdi o emprego, virou uma bola de neve, eu não consigo pagar agora. O que eu faço? Como é que eu faço? Tem uma técnica que a gente chama de método tudo ou nada. E o que isso vai dizer? Primeiro, uma dívida é uma dívida. O que normalmente a gente faz quando a gente não consegue pagar uma dívida e atrasou 1, 2 meses, aí às vezes alguém começa a ligar para a gente, o que a gente faz? Normalmente a gente vai negociar com alguém da central. Não, fica tranquilo, você pagava R$1.000 por mês, calma, eu te ajudo. Vamos fazer assim, ó, vamos agora para 72 parcelinhas de R$199, te ajuda? Você fala, R$199? É. Você vai no banco, na agência e senta na frente do gerente. Ele fala, não, fique em paz, eu vou ajudar você, eu vou renegociar para você. Só que tem uma coisa que é o seguinte, quando você fez a dívida a primeira vez e você ficou devendo R$2.000, a sua dívida era de R$2.000. Se você faz uma negociação, refinanciou, reparcelou ali, e o valor total é de R$8.000 agora, mesmo que você pague R$200 por mês, a sua dívida não é mais de 2, agora a sua dívida é de 8. E se você renegociar de novo, sua dívida foi para 20, o valor total, e você parou de pagar, o valor da dívida vira 20, não é mais 2. Cada vez que você faz uma negociação, você está assumindo o valor novo da dívida. Então, eu sei que o nosso primeiro instinto era, deixa eu negociar. Mas se a dívida for de cartão de crédito ou de empréstimo, a melhor forma de você negociar seria você parar de pagar. Se você perdeu o emprego, por exemplo, para de pagar, você não tem dinheiro para pagar. Quando você arruma um emprego de novo, não é ir correndo sentar na frente do gerente. Começa a juntar dinheiro. Porque aí você tendo dinheiro na mão, você consegue negociar para pagar à vista. E talvez vocês já devem ter visto, por exemplo, por aí, feirão, limpa-nome, feirão, quinta dívidas, e às vezes você vai ver lá o depoimento de alguém falando, eu paguei minha dívida com 90% de desconto. Não é golpe, não é mentira, isso é de verdade. Só que para pagar você tem que ter algum dinheiro na mão. Então, a gente precisa minimizar o tanto de dinheiro que a gente vai pagando de juros, mas uma dívida fica uma dívida. Eu não estou falando para ninguém, para de pagar e não paga nunca mais, dá o jeitinho brasileiro. Não. Se reorganiza, ajusta suas finanças, faz sobrar dinheiro no seu orçamento e aí você negocia a sua dívida. Tudo bem até aqui? O gerente do banco não é seu amigo. Ele é um vendedor de produtos do banco e ele tem que bater meta. Pode passar. E a última
coisa que a gente precisa. Vocês estão dando o primeiro passo aqui hoje, talvez. Talvez alguns já deram vários passos antes de hoje, mas a gente buscar educação financeira. Então, talvez muitos dos problemas que a gente tem sobre dinheiro é porque a gente não conversa sobre dinheiro, a gente não ouve ninguém falar sobre dinheiro, a gente até sabe uma coisa ou outra sobre dinheiro, mas a gente não aplica, né? É tipo igual a saúde, né? A Patrícia fez uma palestra sensacional para a gente mês passado, mas tem um monte de coisa que eu tenho certeza que a gente sabia, mas não faz. E a Daiane falou aqui no começo do culto, era melhor não saber do que a gente saber e não estar aplicando. E agora vocês estão sabendo, né? A gente está sendo ensinado cada mês numa coisa, então a gente precisa buscar conhecimento, a gente precisa estudar, ver vídeo, de vez em quando para de rolar o feed do Shorts lá e de Reels no Instagram, vendo coisa que não traz proveito nenhum, vai aprender como controlar melhor o seu dinheiro, como cuidar melhor da sua saúde. Vamos buscar coisas que edificam a nossa vida. Pode passar, Cleber. E aí, irmãos, para a gente acabar. A gente tem um desafio. Uma das coisas que a gente deveria ter, todos nós, é uma reserva de dinheiro. Todos nós. O ideal é que a gente tenha no mínimo, R$1.000 guardados. Por quê? Porque se amanhã furar o pneu do carro, eu não preciso usar meu cartão de crédito, eu não preciso pegar dinheiro emprestado, eu não preciso fazer um empréstimo, eu tiro da minha reserva, pago o que eu preciso, ou quebrou uma peça, eu preciso comprar. Eu arrumo, nos meses seguintes eu reponho esse dinheiro lá, dou uma economizada e guardo de novo. Então, cada imprevisto que eu tiver, teoricamente, eu conseguiria cobrir uma despesa médica, eu conseguiria cobrir um reparo no carro, eu conseguiria cobrir, às vezes quebrou um cano, eu tive que correr no depósito para comprar cano, cola, pagar o pedreiro ali de emergência para reparar. Eu tenho uma reserva. Só que isso é o ideal? Não é. Mas eu não posso pensar em ter uma reserva de R$200 mil se eu não tenho 100 guardado. Então, primeiro eu guardo 50, eu guardo 10, eu guardo 20, eu guardo o troco do pão, aí eu vou chegar nos R$100, aí eu vou chegar nos 1.000. Aí eu posso pensar talvez em ter uma reserva de R$3.000. Aí já melhora um pouco. Poxa, pode acontecer uns desastres um pouquinho maior que a gente está preparado. E aí quando a gente estuda finanças, normalmente a gente vai ter 3 números que a gente vai ouvir bastante. A gente ter no mínimo 3 meses do nosso custo de vida, a gente ter 6 meses do nosso custo de vida, e principalmente para quem é autônomo, PJ, por exemplo, ou empreendedor, ter 12 meses do nosso custo de vida. Então a gente, teoricamente, já fez o orçamento, sabe quanto a gente tem ali de gasto todo mês, principalmente os gastos fixos. E aí eu sei que, poxa, eu gasto todo mês para manter minha casa R$3.000. Então eu precisaria de R$3.000 vezes alguns meses para eu estar seguro. Eu posso falar de R$6.000 talvez com todo mundo, se talvez a gente vai ter gente aqui que precisa limpar o nome ainda. Se talvez tem gente que hoje não tem o hábito de guardar nem o troco do pão, não dá. E eu falei que o ideal é a gente ter no mínimo R$1.000 guardadinho. Não é para comprar pizza no fim de semana, quando bater à vontade. É para emergências. Mas eu sei que tem gente que não vai falar assim, mas é muito. Então, para ninguém falar assim, é muito, a gente trouxe um desafio para vocês. Que até o final desse ano, vocês montarem uma reserva de R$500. Se isso vai estar no banco, se isso vai estar no colchão, se isso vai estar num pote, num envelope dentro de casa, tanto faz. O ideal é estar no banco, porque, de certa forma, se tem algum rendimento, por mínimo que seja. Mas, Emerson, não quero guardar no banco, posso guardar em casa? Do ponto de vista de reserva, sim. É melhor no banco, para render alguma coisa. Mas pode ser em casa, nesse primeiro momento? Pode. Talvez você vai ser mais disciplinado a pegar os trocos pondo num potinho ali? Pode ser que sim. Então, por que até o final do ano? Porque eu sei que talvez tem gente que vai conseguir no final desse mês guardar R$500.
Mas talvez tem gente que vai precisar guardar R$10 esse mês, 20 no próximo. Aí no outro mês sobrou 50 e guarda. Aí tem mês que não vai conseguir guardar nada. Ou vai dizer que a gente está conseguindo seguir todo o desafio da Patrícia todo dia, lindamente, maravilhosamente bem. Então eu sei que às vezes não vai dar. Só que a gente ainda vai falar sobre como é que a gente ganha mais dinheiro, apesar de eu já ter dado algumas ideias aqui para vocês. Então, às vezes, com o seu salário, com a sua renda, realmente não vai dar. Mas também fica um desafio, uma provocação de que quem disse que você precisa viver só com o seu salário? Quem disse que você não pode ganhar um troquinho a mais? E, gente, de forma lícita, tá bom? Esquece o tigrinho, o aviãozinho, esquece esses negócios, que normalmente só quer abocanhar mais um pouquinho do seu dinheiro, tá bom? Cuidado com esse negócio de jogo de azar. Mas quando eu ganhar na Mega Sena, vamos trabalhar com o que a gente tem na nossa mão. Então, o desafio está lançado, depois a gente vai postar no grupo da igreja com mais detalhes, mas qual é a importância disso? É a gente ter saúde financeira, é primeiro eu entender o que eu ganho de dinheiro, depois o que sai, eu tenho que saber, você tem que saber para onde vai o seu dinheiro. E o que eu faço com o que sobra? Você vai investir em alguma coisa, você vai melhorar a sua casa, você vai melhorar a sua vida? Não sei, mas você deveria ter uma reserva. Porque a gente sempre vai ter um imprevisto, irmãos. Às vezes de um jeito, às vezes de outro, mas imprevisto a gente sempre tem. Nossa vida não é previsível. E a gente não pode toda vez ficar recorrendo à linha de crédito. Ficar pedindo para me empresta não sei quanto aí, né? Então a gente precisa estar precavido. Então, irmãos, eu vou encerrando por aqui. Eu sei que a gente passou um pouquinho do horário. Antes disso, alguém tem alguma pergunta? Posso fazer? Eu poderia gravar uma aula mais específica de como guardar o dinheiro, de como fazer a aplicação e postar no grupo da igreja. Pode ser? Posso comentar também algumas opções, talvez, de banco, de aplicação, que dá para deixar o dinheiro ali sem perder, que é confiável, é seguro. Você vai entrar todo mês, vai estar ali o dinheiro guardado. E se você precisar do dinheiro, você pode sacar ele no mesmo dia. Tá? Então, boa ideia, depois eu gravo, mas vocês me veem. Pedir um favor. Me manda uma mensagem no WhatsApp. Gravar o vídeo que eu não esqueço. Tá bom? Mas, gente, já que ninguém levantou a mão porque tem dúvida, eu agradeço a oportunidade, eu vou pedir desculpas que a gente passou um pouquinho do horário, mas é muita coisa para falar em pouco tempo, tá? Para a gente ficar talvez uma tarde aqui, um dia inteiro falando sobre isso, né? Mas é para a gente começar aos poucos a se policiar e a trabalhar melhor as nossas finanças. E aí, se vocês tiverem qualquer dúvida também, não quiserem perguntar no grupo da igreja, mas se alguém quiser me perguntar aí no WhatsApp, no Instagram, em alguma rede social também, fica à vontade que eu respondo vocês, tá? Demora. Às vezes eu demoro para responder, de um dia para o outro, uns 2 dias, mas eu respondo todo mundo, tá, gente? Então eu agradeço a minha oportunidade, irmãos, e as palmas lá ao Senhor Jesus.